Olá! Desde 1º de novembro de 2001, eu venho me comunicando com o meu sagrado anjo guardião. E tudo aquilo que vocês leem, né, os meus artigos, a minha filosofia pessoal, os meus insights a respeito das ciências espirituais. Vamos dizer assim, existe uma parte da minha racionalidade, dos meus estudos de mais de 30 anos me dedicando ao esoterismo, e existe também uma grande parte da inspiração do meu sagrado anjo guardião, tá? Então, meus clientes também, as análises astrológicas, o que me chama a atenção, ele está sempre ali, do meu lado. Eu me comunico com ele principalmente através de sonhos e também através das runas. As runas eu utilizo como uma ferramenta de um oráculo pessoal. Eu não uso ela nas minhas consultas, mas ela me ajuda demais com esse contato, com essa comunicação com essa entidade que eu não sou médium, né? Então eu não vejo essa entidade, eu não vejo o meu sagrado anjo guardião. Ele se manifesta das mais diversas formas, mais diferentes formas para cada um de nós. Para mim é através de sonhos e através da reflexão das runas. Essas duas coisas combinadas fazem com que eu receba esses insights do meu sagrado anjo guardião. Como vocês sabem, eu sempre estou olhando o movimento planetário, né? O movimento planetário divide eras, gerações, mostra a importância, a qualidade, vamos dizer assim, a tarefa kármica de determinadas gerações. E não foi diferente quando, no começo de 2020, mais precisamente em março de 2020, eu já estava olhando para a conjunção de Plutão com Saturno em Capricórnio na época, tá? E eu já estava assim pesquisando a respeito dos outros encontros desses astros, que não é um encontro, né, como os alinhamentos que vocês veem nas redes sociais todo dia, que acontecem alinhamentos todos os dias, mas o encontro de Plutão com Saturno é uma singularidade. Tanto é que aconteceu anteriormente, em 1982, em 1947, mas conforme vocês vão ler, né, eu vou deixar o link desses artigos que eu vou citar aqui embaixo. Eu achei muito é, estranho, né? Os acontecimentos que vocês sabem qual foi, né? Agora pode falar, antes não podia falar, né? Mas os acontecimentos como a pandemia de 2020, eu percebi que existia alguma manipulação, porque a conjunção de Plutão com Saturno não é uma pandemia como foi a conjunção de Plutão e Saturno em 1982, a época, né, do surgimento da AIDS. Tinha alguma coisa a ver com o poder, tinha alguma coisa a ver com a manipulação. Era Capricórnio. Capricórnio tem afinidade com o poder, com a economia, com a centralização do poder. Então, eu convido vocês a se aprofundar um pouco mais, né, nesse artigo, tem no meu Instagram também, tá? E na época eu também ousei, né, conversar com um médico que é meu cliente até hoje, e perguntar a respeito daqueles medicamentos preventivos que eu utilizei com muito sucesso. E ele falou sim.
é uma excelente escolha utilizar aqueles medicamentos preventivos, a cloroquina, etc., para prevenir, né? Para evitar danos maiores dessa pandemia. Na época, eu fui xingada de todas as palavras terminadas em ista. Eu fui repudiada. Muitas pessoas me criticaram. Não sou única, claro que eu não sou única, né? Muita gente também sofreu essas agressões, esses xingamentos. Mas, como eu disse, eu não, eu não simplesmente sou uma profissional, terapeuta. O meu trabalho, ele vem do meu comprometimento com a minha missão, com a grande obra da espiritualidade. E isso eu tenho esse link com o Sagrado Anjo Guardião, que eu sei que eu estava no caminho certo. Eu não vou duvidar, né, de uma coisa que está muito clara, muito evidente para mim, olhando os trânsitos planetários, como eu faço há mais de 30 anos, e também recebendo esses insights do meu sagrado anjo guardião. Eis que os planetas continuam se movimentando, né? A mudança ela é inevitável. E conforme Plutão foi se aproximando de Aquário em 2023, tá? Em 2023 ele visitou os primeiros graus de Aquário e aí a gente começa, né, a perceber que as verdades, que os limites, que as verdades, as tais verdades científicas, não começaram a não se sustentar, né? E é interessante isso, né? Por isso que eu sempre cito no meu trabalho alguns físicos, porque na visão da ciência materialista, a física é a única cátedra que tem avançado, né, desde o século passado, através da teoria quântica. Então, muitos até falam, né, puxa, às vezes a gente lendo livros, tratados sobre a matéria escura, a energia escura, a teoria quântica, a incerteza, né, a incerteza quântica, todas essas teorias, elas parecem mais tratados religiosos, êxtases espirituais, do que o materialismo científico. Enquanto a física está tendo, né, a trancos e barrancos esse avanço, a medicina, principalmente, ela ainda está sendo é, é, regida, vamos dizer assim, por antigos paradigmas, por metodologias obsoletas, e tanto é que não só a medicina, né, mas também a psicologia, enfim, eles não conseguem dar literalmente, esse salto quântico em direção aos novos paradigmas. E aí, quem tem a perder com isso? A humanidade. Agora, é claro que hoje, né, hoje, 2026, está muito claro que quem estava, né, em 2020 com Plutão e Saturno em Aquário, quem estava dominando o cenário era o favorecimento econômico, o dinheiro, o poder. Então, o ser humano ele virou refém. Se não fizesse tal e tal coisa, ia perder o emprego. Muitos foram até presos por causa dessa insanidade do Leviatã, do Estado, né? Do poder globalizado. Tá? Então, conforme Plutão ia se aproximando e finalmente
né, eu comecei a escrever sobre isso em abril de 2022, né? Na esperança, exatamente, né? Eu gostei muito, eu fiz, não sou muito lá talentosa, né? Mas eu não uso inteligência artificial no meu trabalho, então eu fiz essa ilustraçãozinha na época e eu acho interessante porque isso é muito emblemático do que está acontecendo hoje, né? Plutão em Aquário está arrebentando as correntes das informações que hoje nós sabemos, tá? As informações daquela época, a manipulação estava tudo errado. Pequenos grupos que controlam o poder econômico estavam agindo a favor dos seus interesses, não dos nossos réis, é, seres humanos, né? Réis, pequenos tiranos, pobres de nós. Muitos perderam emprego, muitos foram agredidos, enfim, muitas verdades científicas impostas por instituições detentoras do poder absoluto, inclusive econômico, na verdade estão sendo derrubadas conforme Plutão aproxima-se do primeiro grau de Aquário. Então, desde lá, a gente ouve isso. Só que Plutão ainda estava ensaiando a sua entrada, né? Plutão ainda estava mostrando, olha, eu vim para trazer os novos paradigmas da era de Aquário, do novo Eon de Horus, onde, e aí reside um erro, né? Na interpretação da precessão dos equinócios. Porque a gente fala era de Aquário, era de Peixes, mas essa precessão dos equinócios, ela tem dois polos, né? Do eixo terrestre. Um está apontando para o Aquário, né? Começo de Aquário, e o outro está apontando para o signo oposto complementar, que é Leão, tá? Então, sempre quando um signo está envolvido, o oposto complementar também está envolvido, certo? Então, a era de Aquário, novo Eon de Horus, é a integração da autoconsciência com a consciência coletiva. Autoconsciência, leão, criatividade, processo de autoconhecimento, de individuação, de o poder individual. Cada homem, cada mulher é uma estrela, como dizia o profeta da Era de Aquário, Aleister Crowley. O problema é que a condução desses poderes globais, eles querem fazer o caminho contrário, consciência coletiva. Então é isso por isso que quando nós lembramos, recentemente eu reli pela terceira, quarta vez o 1984 do George Orwell, quando nós lembramos desses profetas distópicos, nós percebemos, caramba, a consciência coletiva, ou seja, todo mundo pensando da mesma forma. Então, o que aconteceu ali com Plutão e Saturno em Capricórnio em 2020? Todo mundo tem que ficar em casa, todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que tomar vacina, todo mundo tem que repudiar a cloroquina. Não existia outra alternativa. Era isso ou isso, através do medo, do pânico. Então foi um grande teste, na verdade. Até que ponto a humanidade se entrega para o medo, para o pânico. Eles não esperavam que Plutão, em Aquário, iria reverter isso tudo. Então, mesmo que exista uma resistência enorme, principalmente da mídia comprada,
em ver a realidade, em ver o que está acontecendo estatisticamente, ali desde 2023, Plutão entrando em Aquário, a gente percebia as estatísticas, percebia que a tal da vacina não estava funcionando, né? Que ainda, mesmo eles falando não, não vai mais haver transmissão, houve transmissão, houve mortes, né? Nos últimos 6 anos, o número de atletas que faleceram, né, com o tal do mal súbito, é igual, né, mais ou menos o mesmo que nos últimos 100 anos. Falecimento de atletas que eu estou falando. Pesquisem, pessoal. Faça que nem eu, né? Eu não fico só, eu pesquiso, eu sinto a minha intuição, eu sigo a inspiração do meu sagrado anjo guardião, mas eu sempre pesquiso, porque mais do que nunca, para mim é muito óbvio, talvez seja óbvio para as outras pessoas daqui a uns 500 anos, a astrologia é a mãe de todas as ciências. O grande problema do ser humano é não olhar mais para cima, é não olhar mais para o céu, é não olhar mais para essa simbiose entre o cosmo e a alma humana. E aí o que acontece? Eles impõem para você uma consciência coletiva, todo mundo pensando igual, e a sua autoconsciência, a sua estrela, a divindade que está em você, né? Todo o trabalho que Lúcifer teve de te dar a fruta do paraíso, e ele foi banido, e ele foi maltratado, para quê? Para trazer luz para você, para transformar você num Deus. E você aí, ah, eu vou seguir as normas, você não acha? Porque, gente, nós temos alma, a centelha divina, a substância primordial de Deus ainda está dentro de nós. Então, nós temos a capacidade, a inteligência suficiente para questionar, e não só para engolir tudo aquilo que enfiam a nossa goela abaixo. O auge que recentemente, né, esse artigo aqui, Júpiter em Leão, oposição de Plutão e Júpiter, agora entre julho e agosto. Então, isso foi o auge da provocação de Plutão em Aquário. E notem que interessante que é justamente estão, né, sendo ligados aí os arquétipos da nova era, os arquétipos da era de Aquário, que é o eixo entre Aquário e Leão, né? Porque com o ingresso de Júpiter em Leão, logo depois que ele entrou em Leão, o que que acontece? Plutão ainda estava ali no começo de Aquário. Vai ficar no começo de Aquário durante anos, né? É um planeta lento. Júpiter é um pouco mais rápido. Então, assim que ele entrou em Aquário, ele começou a acionar essa oposição, tá? Então, existem todos os astros, né, os signos, eles têm a sua sombra e têm a sua luz, certo? Nós, com o nosso livre-arbítrio, acionamos, ativamos a sombra ou a luz deles. Então, uma das partes sombrias de Júpiter em Leão é justamente a soberba, né? Se identificar que leão tem a ver com a identidade, a autoconsciência, com o ego, então Júpiter que pode expandir esse ego, certo? E se identificar com a soberba e o poder absoluto, né? Então, e aí, olha, o orgulho e a centralização são reciclados por Plutão, que o Plutão está lá em Aquário, né? Então, Plutão, ele transforma, ele recicla, ele aniquila qualquer tipo de sombra manifestada por Júpiter. E é justamente nessa época que aconteceu aí, né, que o Senado
americano chamou o Anthony Fauci, né, a figura central de todas as normas, de tudo aquilo que nós passamos em 2020. O Senado, a despeito dele ter sido perdoado pelo então presidente, o Biden, né? Na época ele foi perdoado, e aí eu chamo a atenção do seguinte: esse perdão aconteceu logo antes do Biden entregar o cetro lá para o Trump. Ou seja, se você não fez nada de errado, por que você precisa ser perdoado pelo chefe da sua nação? Isso é uma coisa que na época soou muito estranho. Então já as coisas já estavam acontecendo. Plutão, ele já estava emitindo, olha, observe, pense. Aquário é um signo do elemento ar, é um signo do pensamento, da reflexão, da ciência, do autoconhecimento, da tecnologia. Então, nós temos esse arquétipo, nós temos essa capacidade analítica, essa capacidade de questionamento, essa capacidade de rebeldia. Aquário é rebeldia também, certo? Então, ah, com essa, né, o orgulho, a centralização, tudo aquilo que até hoje somos assolados pela mídia, olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, isso aqui é ciência, isso é negacionismo. Então a gente vê que foi tudo fruto de orgulho, de centralização, e Plutão só está moendo, né? Moendo naquela carne, né? Naquele moedor de carne, né, que é antigo, o Plutão está fazendo isso com tudo aquilo que foi imposto orgulhosamente, centralizado, tá? E quando Plutão faz isso, ele dá origem à atenção, né? Origem à atenção, à manifestação da individualidade sem máscaras, sem imposição forçada de regras e leis abusivas. Júpiter tem a ver com a lei, certo? Júpiter tem a ver com leis, dogmas, verdades impostas. Então, observe, né, como que em julho, né, essa oposição aconteceu em julho, vai ao longo de agosto, né? Como que isso sobressai. E falando em agosto, hoje é dia 3 de agosto, ontem foi minha revolução solar. Júpiter está começando a fazer conjunção com o meu Sol. Então eu fico grata, né, ao meu santo anjo guardião, que né, ele também age conforme, tudo está conectado, né? Ele age conforme os ciclos planetários no meu mapa, né? Então, meu Sol em Leão está sendo brindado pela conjunção, né? Comecinho da conjunção aí de Júpiter, e eu estou me deparando, né, com, puxa, como é bom sempre estar ao lado da verdade. Muitos clientes falam: olha, fala a verdade, não doura a pílula. Eu falo assim: nem precisa dizer isso. Né? O meu compromisso não é um trabalho, eu vou trabalhar. Com todo respeito a todos os trabalhos, mas a pessoa que trabalha com a espiritualidade, ela tem um compromisso muito além do simples, eu vou fazer uma consulta, você me paga e beleza. Não. O compromisso da minha alma com as almas que me procuram vai muito além. Né? Isso é uma orientação que não vem apenas da racionalidade, mas também do poder intuitivo, do poder dessa entidade maravilhosa que me acompanha sempre e que sempre mostra para mim o quão é importante a, o compromisso com a verdade. Então, o que, que eu espero, né? Claro, eu não vou
ver isso nessa minha curta vida, mas eu espero que Plutão, o trânsito de Plutão em Aquário, ele apenas ajuste, né, os paradigmas, comece a mostrar para as pessoas, como está mostrando agora, com essa oposição de Júpiter e Leão. A gente nunca vai esquecer desse momento. Muitos estão negando, né? Muitos estão negando, mas a maior estupidez é ver a verdade esfregar na sua cara e negar. Isso é das pessoas que, infelizmente, ainda não conseguiram nem sequer olhar além do abismo, da noite escura da alma, né? E nós somos confrontados com os nossos abismos pessoais diariamente. Então é fazer a escolha entre a pílula vermelha e a pílula azul, né? Atravessar o abismo, olhar além do abismo, ter o compromisso com sua autoconsciência, ter o compromisso com a sua estrela, sua divindade pessoal, ou simplesmente se projetar nesse abismo da estupidez, da ignorância, do ego e ter que voltar, né, na roda de Sansara, de renascimento eternamente, certo? Então, olhar além do abismo é questionar, é olhar para dentro de si, perguntar para o seu sagrado anjo guardião, perguntar para a sua centelha divina: isso ressoa na minha verdade, na minha estrela? Ah, mas todo mundo está fazendo isso. Olha, todo mundo estava errado. Um grande abraço leonino para todos.